Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo com muito carinho, com muito amor. E eu vou falar sobre um tema muito importante, um tema que eu tenho ele como a base do que eu sou hoje e do que eu estou me tornando cada vez mais que eu venho entendendo sobre esses mecanismos conscientes e não conscientes das emoções. Então eu vou falar sobre o que é emoção, como ela influencia, como ela surge, como eu consigo lidar com elas, como eu aprendo a me adaptar a elas. E a emoção, a palavra emoção é uma palavra muito curiosa. Ela tem o E, que é o prefixo, né? Que é essa letra que simboliza externar, expressar. O motion, que é o motion, né? Se pronuncia motion, significa movimento, mover. Tanto é que a gente tem no WhatsApp, temos na internet lá o emotion, que são as carinhas, que vocês podem ver aqui, que elas interagem o tempo todo conosco, como um símbolo para passar a sua emoção do momento, mas que muitas vezes a gente nem entende essas carinhas, às vezes a gente tem a nossa interpretação, são várias, né? E as emoções elas estão crescendo a cada instante, a cada época, cada cultura, elas vêm ampliando e mostrando novas formas de se emocionar e de mostrar o que está acontecendo no nosso interior em termos de defesa. Então, como eu falei, emotion tem a ver com emoção, o E, externizar, expressar, exprimir, e o motion, mover. Mas tá, já entendi mais ou menos, mas o que é isso? Como assim? Você falou proteção? Sim. As emoções, elas nos protegem o tempo todo, a todo instante. Esse dispositivo orgânico te defende, ela me protege. Se a gente for olhar lá para o início de tudo que da nossa evolução, da nossa existência, se a gente for pegar um pouquinho rapidamente da nossa história, nós viemos de uma grande explosão que a ciência, até uma parte, ela explica que é o Big Bang. Então teve todo aquele aquecimento, explodiu e pelo processo atômico isso veio transformando, as galáxias, os planetas, as estrelas, e aí, depois de um tempo, desses átomos, que se você hoje estudar pelo conceito quântico, pela física quântica, tem toda uma inteligência e um comportamento do átomo, do elétron, próton, nêutrons. Isso não é só um estudo meramente físico, tem todo um processo ali comportamental, se nós tivermos ali a atenção para entender esses movimentos. Não vou dar aqui uma aula de física, nem de química, mas vou falar um pouco rápido assim dessa parte atômica. Um átomo ele tem um elétron, tem um núcleo, e tem dentro do núcleo os prótons e nêutrons. Tem 3 quarks de nêutrons, 3 quarks de prótons. Esses 3, eles se conectam e depois eles se afastam. Só que quando eles fazem um movimento para se encontrar, toda vez que eles se afastam, é uma força imensa. Então é uma máquina que fica assim. Tem a parte da atração e a repulsa. Toda vez que eles se afastam, eles voltam com uma pressão. E é tão forte essa pressão que é a força mais potente do universo. A força mais potente do universo? Sim, senhor, sim, senhora, sim, senhores. Chamada gluon. Então, o elétron fica o tempo todo rodando na órbita do núcleo. Então, gera esse processo do elétron que é negativo e dentro do núcleo, 3 quarks de prótons, carga positiva e nêutrons. Então, se a gente for analisar esses elétrons que ficam na órbita,
Será que não são os nossos pensamentos negativos que ficam rodando o tempo todo em nós? E nós olhamos isso com uma forma o tempo todo só negativa? Então, o que eu quero dizer? Se nós temos do átomo nos ensinando essa partícula mínima que podemos causar uma explosão, o que nós, com toda essa informação atômica, podemos fazer com a nossa mente? Isso, no decorrer, vamos explicar. Portanto, nesse processo do átomo, que tem todo um movimento de repulsa, que é uma das emoções do nojo, do afastamento, do encontro, que é a atração, que é ligado também a essa raiva, a essa ansiedade que aproxima para obter algo, que é essa força do gluon. Então nós podemos aí filosoficamente refletir, estudar sobre o conceito de um átomo. Eu estou aqui colocando uma ideia, mas existem muitos campos e dimensões do que a gente pode trabalhar com relação ao átomo. Depois do átomo, processo, bilhões de anos em processos, os átomos veio se combinando, e surgiram o quê? As moléculas. Essas moléculas foram fazendo combinações, foram passando por processos também de repulsa, atração, e elas foram se desenvolvendo, passando por vários processos também, em termos de clima, em termos de... se a gente fala em molécula, a gente lembra molécula da água, temos o H2O, temos vários tipos de combinações, hidrogênio, e que essas combinações atômicas e moleculares vieram também num processo gigantesco, milenar, até chegarmos na célula. E aí a gente começa a entender que eu preciso falar desse ponto, que muitas vezes pode ser chato, mas é preciso entender a sua origem. É preciso entender o que você carrega dentro de você há bilhões de anos, E a partir daí, toda essa bagagem, desde lá do Big Bang até hoje, você tem registros em você. Então a gente precisa conhecer esses registros para fazer jus e entendimento com a razão. Porque o que está acontecendo aí são pessoas querendo ter razão o tempo todo e cada um fica na sua razão e ninguém consegue se entender. Mas voltando, as células, que se você for olhar, temos as organelas, temos mitocôndrias, ribossomos, complexo de Golgi, o núcleo e outros vários tipos de organelas. Se você for estudar essa parte celular, é como se fosse uma casa que você convive, sendo você uma organela, seu filho outra organela, seu pai, as questões que estão interagindo com você, geladeira, tudo isso é uma célula familiar, uma célula empresarial, uma célula amistosa, que existe todo um comportamento e um mecanismo orgânico dessa célula, que eu não posso deixar de falar que tem até o equilíbrio dessa célula e o desequilíbrio. Toda célula tem e deve ter esse processo de equilíbrio e desequilíbrio. A célula só funciona assim, ela não tem como só estar equilibrada. E quando você não entende o desequilíbrio na sua casa, por exemplo, você fica entrando em prantos e não aceita o desequilíbrio, que ele é uma forma de você crescer. Para isso, essa célula foi ganhando também formas, como eu falo aqui, estou falando de uma forma bem sucinta, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo e o nosso objetivo aqui é você também, com a sua curiosidade e interesse, você estudar os livros, que é um trabalho de pesquisa, um trabalho de aproveitar também a forma como você lê. A leitura é uma coisa importante e temos que fazer esse resgate, porque a leitura ela mexe com a parte cognitiva, com a parte intuitiva. A leitura é o maior alimento que tem para a nossa alma, para o nosso psiquismo e para as nossas emoções. As células, depois de tantos séculos em aprimoramento, elas vieram também nos ensinando situações
como quando ver um vírus ou uma bactéria, ela se afasta, um nojo. Ela vai ver uma ameaça e aí ela vai fugir, uma célula. E aí a gente não está ainda no reino vegetal nem no reino animal. Nós estamos ainda no reino celular. Então a gente veio passando por todo esse processo até chegar nesse lado animal, que aí a gente começa a passar por mais processos do medo, né? Se eu não tenho medo, eu não corro. Se eu não tenho medo, eu não paraliso. Se eu não tenho medo, eu não luto. Eu só luto com algo que está me ameaçando. Só que quando você tem as emoções, o que as emoções fazem? A emoção está ligada num campo fisiológico, orgânico, corpóreo. O medo, por exemplo, o que o medo faz? No mundo inteiro, o processo do medo ativa, por exemplo, a parte do sistema nosso simpático. Então, o sistema simpático ele tem o processo de ativar a circulação sanguínea, acelera o batimento cardíaco, dilata a pupila. Dependendo da situação do medo, dejetos de fezes, por exemplo, de urina. Então, ele tem todo um processo automático para te defender. E quando você não entende o medo, por exemplo, você passa a ter complicações. Hoje, sendo humanos, esse medo ele se ampliou para a parte da ansiedade, para a emoção da ansiedade. E a ansiedade, por exemplo, comparando com o medo, ela tem mais uma emoção chamada antecipação, como eu cito no estudo do Robert Plutchik, que é um grande psicólogo, que bebi muito dessa fonte, e do nosso grande amigo também, Haroldo Dutra Dias, que tem aí o seu livro A Bússola e o Leme, que ele explica bastante sobre esse campo do medo. Esse medo, ele é universal para todos os seres humanos. E cada um vai ter a sua experiência, tá? Cada um vai ter a sua experiência de lidar com esses movimentos do medo. A raiva ela está dentro de um campo também próximo do medo. A raiva ela está muito próxima do medo. Se eu posso dizer que a raiva até equilibra o medo. A raiva, quando eu estou com medo, por exemplo, eu tenho que fugir. E para eu fugir, eu tenho que ter uma raiva. A raiva é um impulsionador, é como se fosse um nitro que você aperta e dispara. Essa raiva ela tem o intuito de resolver uma situação, ultrapassar um obstáculo, um desafio. Por isso que eu sempre explico, raiva é uma coisa, violência é outra. Raiva é uma emoção que surge para te ajudar. Violência é um comportamento, uma falta de educação quando você vai lá e bate na pessoa. Por isso você tem que trabalhar a sua educação. E o nosso trabalho aqui é reconhecendo as suas emoções, entendendo que raiva não tem nada a ver com violência. E aí você entendendo isso, você vai começar a pensar antes de fazer, que aí é onde entra a razão. A razão, ela dá as mãos para as emoções e fala assim, é como se fosse o cérebro dando a mão para o coração. Olha só, eu estou vendo que você quer ir lá bater nessa pessoa, mas a gente já teve uma experiência lá no passado, você quase foi preso. Lembra daquele barraco que você criou? E aí a razão, junto com a emoção, fazem essa parceria de darem as mãos. E aí existem os recursos para essa pessoa respirar, pensar e tentar resolver de uma forma educada, de uma forma discernida para que ela possa também evoluir, para que ela possa também não ficar nesse campo da ignorância, nesse campo animal. Aliás, nem os animais estão nesse campo da ansiedade, e nem tem como. Até porque a ansiedade ela só existiu devido à nossa razão, devido ao pensamento continuado de que será que eu vou conseguir fazer a palestra naquele dia lá que está marcado? Ou será que vai acontecer de eu ter aquele emprego? Ou será que eu vou conseguir pagar a minha prestação? Será que vai me faltar dinheiro para poder pagar a escola do meu filho? Enfim,
você está antecipando uma situação e essa antecipação muitas vezes vem para você como uma verdade e que muitas vezes você cria um monte de conflitos e quando vai ver no dia sempre consegue resolver a situação. Seria interessante se a gente conseguisse esperar até esse dia e aí você resolveria e sofreria no dia que você está para pagar a sua conta, mas isso não acontece. E aí a gente está aqui, né, pontuando isso para que você possa trabalhar essa ansiedade que já vem minando em você já há muito tempo. Um javali, uma girafa, elas muitas vezes já passaram pelos processos de um leão, por exemplo, que vão ali pegá-las, mas elas não ficam na sua toca pensando, hoje eu não vou sair para comer, não. Eu tenho certeza que se eu sair eu vou ser comida, e aí o leão vai vir me pegar e eu vou morrer, não. Elas passam pelo processo, depois você vai ver lá, pastando, comendo. Aí vem o leão e pega, ou às vezes elas conseguem fugir. Então elas não têm esse processo da ansiedade do pensamento. O que faz existir a ansiedade é a razão, o discernimento de que pode acontecer. Porque de fato a ansiedade é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. O que atrapalha é quando ela é destrutiva e quando você está alimentando o tempo todo esse excesso e tendo isso como uma verdade, certo? Então, a ansiedade ela é necessária para você se programar, para você criar estratégias, para que você possa, quando chegar o dia de tal situação, você ter ali um benefício, para você ter também ali algo que você, conseguiu concluir, ter um prazer, ter uma alegria. Né? A alegria também que é essa emoção de algo realizado, dessa aproximação de algo que você pensou ou imaginou. Então, acho que precisamos entender e ratificar cada vez mais sobre as emoções. Todas as emoções são boas, todas elas. Fábio, mas frustração, ódio, raiva, essas emoções são emoções que me deixam muito mal, claro. Elas têm uma frequência baixa, desconfortável. Temos aí um curso chamado Start das Emoções, que vamos falar isso detalhadamente, cirurgicamente, para que você possa ir usando esse cinto de segurança aí, com S, aspas, para que você possa sentir não só como algo palpável, mas algo interiorizado. E isso vai se tornar automático para você durante o tempo que você for estudando, no tempo que você for se vigiando, se atentando em realmente investir em você. Esse é um trabalho que eu faço todos os dias. E é um trabalho que não é fácil, tem que ter um esforço. São várias prioridades. Eu costumo dizer que as prioridades, elas são fundamentais na nossa vida. E uma das prioridades que eu tive e tenho que fazer é entender essas emoções, compreender essas emoções, para que eu possa gerir. Porque se vocês forem ver, gente, eu posso ter hoje, vamos supor, eu quero encontrar um trabalho. Eu quero encontrar uma pessoa para casar, para namorar. Eu quero lutar, batalhar para ter uma casa maravilhosa. Isso tudo é válido. Mas, possivelmente, quando eu chegar nessa conquista, né, que eu possivelmente também acreditei que quando eu tivesse as questões do que eu mais desejei, isso seria algo para eu chegar à minha felicidade, isso é super válido. Mas, possivelmente, o que eu tenho pesquisado, as pessoas vêm alcançando essa tal felicidade e depois tudo desmorona. Porque não se entendeu o que são essas emoções, esses sentimentos, essas sensações. Não se encontrou esse trabalho da inteligência emocional para que a pessoa pudesse perceber que como é que lidar não com a quantidade, mas como é lidar com a qualidade de vida. Como eu falei, a questão material é super importante na nossa vida. Só que muitas vezes eu posso não estar aproveitando
os processos das questões materiais da minha vida. Então, por exemplo, eu posso estar super ansioso só por conquistar coisas e não percebi que essa conquista de estar ansioso o tempo todo me fez gerar, por exemplo, muito estresse. Vocês podem ver que a gente com muito estresse fica aí, ó, vários latidos internos. Vai, vambora, tem que trabalhar, tem que conseguir, tem que fazer, vamos lá, eu tenho que ganhar dinheiro. E aí isso vira uma bola de neve, né? Aproveitando os meus amigos aqui, os vizinhos, que têm seus cachorrinhos, que eu também adoro. Não agora, mas já que, né, eles não estão parando, a gente aceita, a gente entende. Me dá um pouquinho de raiva, mas, né, coitadinhos, a gente precisa dos nossos cachorrinhos. Eu já entendi, meu amigo, isso aí. Então, olha só, e aí a gente pode o quê? Aprender a ressignificar, a compreender melhor o meu estado de espírito. Falando um pouco de mim, eu falei com meu sócio, com meu amigo, com meu camarada, irmão. Olha só, eu nunca vi ninguém estressado, falando que está estressado e fazer um vídeo. Olha, eu estou estressado, estou passando por um processo delicado, mas eu estou atento nesse estresse. E eu estou aqui hoje para falar que eu estou estressado. Aí você fala assim, gente, mas pô, você é psicólogo, você é aí pedagogo, como é que você fica estressado, né? Ué, eu sou ser humano. Antes de ser psicólogo, antes de ser, né, pedagogo, eu sou um ser humano. Então, como eu sempre falo em alguns vídeos, primeiro passo sou eu. Primeira orelha aqui sou eu. E o estresse não é uma coisa ruim quando ela não é em demasia. O estresse, ele tem que existir. O estresse é uma emoção. Quando você está, por exemplo, muito ansioso, ela surge como uma forma de te mostrar, olha, você está passando do limite, teu organismo está começando a sentir, você além de estar ansioso, está acelerado, você não está conseguindo dormir, está sendo visitado pela insônia. A insônia também está tentando te mostrar que você precisa parar, mas você não está percebendo e, além disso, está querendo só achar que os remédios vão ajudar e não. Então, a gente vai tendo aquela gastrite também, que, olha, além da insônia, você tem a sua gastrite, as suas partes de cortisol, parte, quem sabe, até da sua libido não está funcionando bem. E aí você começa, né? Nós somos um sistema, como eu falei aqui no início. Nós vemos do átomo, molécula, célula, órgão, tecido, sistema, organismo, ecossistema, até chegar no planeta. Nós somos um conjunto gigante de informações. E se eu não estiver atento a essas dimensões, eu vou ter, de repente, na minha parte alimentícia, questões para resolver. Às vezes, questões nas minhas partes da dimensão psicológica, emocional, social, espiritual. Então, gente, é esse o nosso intuito e a nossa proposta de estarmos na Terra. Nós não viemos só para usufruir das questões materiais. Tem as questões materiais, mas tem as questões que vamos levar para a eternidade, que eu coloco que a nossa alma nunca morre. Então eu preciso entender o que a minha alma está falando, está querendo. E o corpo é um sinalizador da sua alma. E a gente precisa investir nisso, a gente precisa realmente se compromissar, ter isso como uma prioridade, porque isso vai te dar bem-estar. Então, é com muito prazer, é com muita alegria que eu deixo aqui para vocês colocarem aí nas mensagens, entrar em contato comigo. Vamos criar um vínculo, vamos criar e entender que as prioridades estão nos seres humanos.
A maior prioridade para mim hoje é no ser humano. E é um dos campos mais difíceis que eu tenho percebido, e com certeza você também. Não digo só em parentes, não digo só em amigos, mas também num campo geral. O tempo todo a gente está interagindo na rua, estamos vendo essa, notícia exagerada de mortes, guerras, e a gente precisa se defender. A gente precisa ter aí uma vacina, não só corpórea, uma vacina emocional. E para a gente adquirir essa vacina emocional, é preciso diálogo, reflexão, investimento, atenção, percepção, é você ser fiel às suas emoções. Um dos pontos hoje que me ajudou muito, inclusive eu nem fico muito doente, é quando eu fui sincero com as minhas emoções. Estou com medo, estou irritado, estou triste, estou com raiva. E esse movimento me faz perceber cada vez mais que eu sou humano, o que de fato isso foi se perdendo durante a humanidade e que não podemos ser fracos, temos que ser fortes, temos que lutar como os bárbaros, como os vikings lá daquela época. E não é verdade. Se a gente for olhar e fizer um estudo do passado, todos os estudos, a história do nosso passado, a gente vai ver lá, na época que a gente era romano, os primatas, o cenário não mudou. Quando eu falo dessa história do passado, quando que passamos como vikings, romanos, na Grécia, todos esses conflitos que viemos de um lado mais primitivo, se a gente for olhar hoje, praticamente o cenário é igual. Temos nos filmes aí hoje, principalmente no Netflix, o tempo todo essa coisa dos vikings, de luta, espada, samurai. É toda uma história que a gente precisa tomar até cuidado quando a gente vê esses filmes, para a gente também não movimentar um nível de lembrança em você, porque a gente traz todo esse DNA do passado. E aquilo mexe com você, e quando vê, você pode estar num trânsito querendo dar uma facada na pessoa, sei lá, dar tiro, ou então jogar uma pedra, ou então jogar um carro, Naquela época seria charrete, o cavalo em cima. Então a gente tem que ficar muito atento, que é assim, quando você vê, já fez. E aí é onde eu sempre deixo muito explicado sobre esses andares que nós temos. Reptiliano, parte límbica, talâmica, que é o segundo andar, e terceiro, que é o nosso pré-frontal, onde está a nossa parte executiva, onde está a nossa parte cognitiva, da razão, do discernimento, que é um processador bem devagar. E a gente precisa, aos poucos, ir ampliando esse HD, esse processador, para que ele comece a acompanhar o sistema das emoções, dos sentimentos, que ele se mistura, e é tudo uma salada. É tudo uma salada, mas dá para você organizar. Precisamos de organizar. As células organizam. E é por isso que a organização surge das células. Então, nós viemos desse organismo, dessas organelas, que existe uma inteligência, como eu falei, dentro da célula, de sincronicidade, de respeito. Antes de a mitocôndria, rapidamente falando, a mitocôndria era uma bactéria, agora até me faltou aqui, ela era ela era uma que entrou para dentro da célula no intuito de destruir a célula. Só que essa célula, ela passou a se adaptar àquele intruso, àquela intrusa, e ela passou a fazer parte desse organismo, dessa célula. Tanto é que a mitocôndria é responsável pela respiração. Olha só. Então, o que eu quero dizer? Quantas pessoas nós temos na nossa família, no nosso trabalho, que a gente não suporta, que a gente não aguenta, que é essa mitocôndria que entrou, que está causando ali um problema? É claro que existem questões que realmente, às vezes, não tem como conviver com algumas pessoas que estão precisando
de atenção, de uma ajuda emergencial, uma ajuda que é necessária, porque senão ela acaba atrapalhando o todo, sem sombra de dúvida. Mas precisamos ter também um respeito de entender que ela também pode, se eu tiver uma atenção para ajudá-la, ela recuperar e voltar ao estado dela. Então, muitas vezes a pessoa que está causando um dano ali numa empresa ou causando danos em casa ou na rua, aquela surta que a gente olha, nossa, a pessoa é louca, olha o que ela está fazendo. Às vezes é um momento, mas ela pode ter tido o ano da vida dela toda de uma forma educada e aí ela teve um surto que as pessoas rotulam aqueles anos todos que ela passou de bondade, de pessoa que foi legal, fiel, aí o momento que ela cria um problema. Então a gente precisa entender a emoção da empatia. Temos que estudar as emoções. E isso vai fazer com que no meu processo do dia a dia, meu processo de envelhecimento, eu esteja em paz com o meu coração, aceitando que é uma emoção também, eu próprio, eu aceitando que eu sou um ser humano e posso errar, eu posso ser eu posso aprender a cada instante numa relação, eu posso criar coisas novas e essas coisas novas, elas passam a me dar mais saúde, porque às vezes é um pouco cansativo você ter que ficar o tempo todo em coisas repetitivas, em situações que parecem que cansam, e aí chega o estresse. Rapidamente falando do meu estresse, como é bom perceber o estresse e poder mudar, porque o ruim é quando você não percebe as emoções que estão te avisando e você não muda, e você não pede ajuda, e você não busca formas para poder se restaurar. O estresse está surgindo em mim por por uma devida situação. Primeiro, para mostrar que eu estou fazendo algo muito repetido e possivelmente isso precisa ser observado e trabalhado. Esse é o primeiro passo. Não tem como em nenhum momento da sua vida você não ter estresse. Vai ter. Você veio para uma faculdade de terra para lidar com os excessos, para lidar com o que é mediano e com o que é escassez. É o primeiro passo. Não adianta você querer ser perfeito, achar que vai conseguir ser forte. Não vai. Não irá conseguir ser forte o tempo todo e em algum momento da sua vida você precisará, em algum momento da sua vida, você vai precisar, quem sabe, desmoronar, cair, o down, a depressão. A depressão, ela é necessária, muitas vezes, para que você possa dar uma nova pressão na sua vida. Então, a depressão, como eu falei, ela é um estado que surge, mas não surge assim do nada. Ele já vem avisando. E dos alarmes que nós temos para chegar na depressão é você ter que ter conhecimento das emoções. Claro, se você não entender a tristeza, não entender o medo e a raiva e a ansiedade e outras que a gente não quer ter, que são as emoções de frequência baixa, se eu não entender isso, que elas são necessárias, como eu falei lá do átomo, que tem um negativo que roda, eu não vou conseguir entender a depressão. Então o que eu vou fazer? Eu vou bater de frente com ela, que droga, que saco, por quê? Ai meu Deus do céu, será que eu vou morrer? E aí você começa numa bola de neve, brigando com a depressão. Claro que é desconfortável, claro que é uma sensação de que você vai morrer, ou às vezes até quer morrer. Só que aí a gente já falou também, deve ter já escutado em alguns vídeos meus, que a morte não existe. Nossa alma é eterna. Então, você não morre. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos trabalhar e vamos aprender. Mas, que bom que graças ao estresse de hoje e do momento onde eu me encontro, que eu estou passando, que é o trabalho, eu lidar com muitos pacientes que estão também no nível
delicado, então não tem como a gente não ter um pouquinho desse estresse, mas é um estresse consciente, um estresse que eu estou dando conta, graças a Deus. E claro que eu tenho o prazer de falar que eu estou no meu momento já agora de fazer a minha terapia. Eu estou em busca de um terapeuta, uma terapeuta inclusive que tem aí ligação com a constelação familiar, que é uma coisa que eu sinto que está na hora. Então, meus amigos, vamos ser então fiéis a nós mesmos, às questões que surgirem para que a gente possa trabalhar aí o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma, que é imortal. Vamos entender que todo psicólogo que existe necessita de psicólogo, de carinho também, de atenção. Então aqui eu deixo esse vídeo com muito amor, a gente mostrar, aproveitar que nós não somos fortes e que precisamos mostrar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, que necessita de averiguação, que necessita de atenção, de esclarecimento. Porque quando você se esclarece, quando você consegue, quando eu consigo me esclarecer, você pode ter qualquer tipo de situação. Não vai ser tão pesado como você imagina. Para isso é preciso investimento, é preciso querer, interesse e entender que uma hora você vai ter que ser parado, porque não tem como você querer viver correndo a sua vida o tempo todo. Você tem que parar, você tem que ser humilde, que a humildade também é uma emoção que é preciso ser trabalhada, e reconhecer: eu preciso de ajuda. Eu preciso trabalhar meu coração, a minha alma, meu psiquismo. Eu preciso entender que um psicólogo, um terapeuta, um profissional da saúde, um psiquiatra, eles têm uma função, todos nós temos, como outras profissões existem, e é uma função de não é dependência, é de autonomia que esses profissionais precisam passar para o paciente. E eu, graças a Deus, tenho feito isso. Tenho passado por muitos pacientes que eu venho libertando e venho aprendendo com eles também. Então, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós não somos melhores nem piores, somos seres humanos, cada um com uma impressão digital, cada um com dádivas, com muito enriquecimento, com muito conhecimento, muito aprendizado, aberto, alguns, outros não, mas os que estiverem abertos, vamos aproveitar, porque é muito bom quando você está com uma pessoa que está livre e entregue para aprender. Isso não tem preço, essa empatia que você tem por um ser humano, que você se sintoniza, que você fala: gente, eu consigo me ver nessa pessoa, eu consigo me ver nessa pessoa até a minha dor. Isso não tem como medir o prazer que é de você quando olha para uma pessoa e se vê nela. Enfim, vou colocar aí preciosidades para vocês toda semana, para que vocês possam aí sentir no coração esse alívio e esse amor que a gente está trocando aqui sempre. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, também dá um like, mas me fala por que você não gostou, o que você não entendeu, o que você entendeu. Vamos contribuir, vamos aproveitar e botar esses sentimentos, essas emoções para fora e vamos aí trocar essa energia, tá bom? E o principal, não deixe de se inscrever, o sininhozinho aqui embaixo, tá bom? A gente tem a nossa interpretação que de fato não está adequada com o movimento. Tá parecendo aí um barulho infernal, né? Gente, parece que todo mundo olhou. Eu começou a falar: vai, passa o caminhão, vai, abre a porta, fecha a porta. Você estava falando das carinhas, vê se você consegue voltar nisso. Essa eu gostei. Tá todo mundo lá esperando. Inspira. Bom, então eu estava falando das carinhas.
Fala pra ele que a gente não tá mais gravando, Tito. Isso faz parte, nosso estúdio também é em frente a uma serralheria. E isso vem também trabalhando o nosso nível de estresse, nosso nível de lidar com as emoções. Temos a mitocôndrias. Bom, eu achei que tivesse desligado esse alarme. Mas desliga, por favor. Tenta desligar, que com certeza vai sair. Para que você, com a razão, você falou, vamos ser fiéis. Fiéis. Tá. Vamos ser fiéis a quê? Isso tudo é válido, mas isso é bem legal, ter que parar para deixar passar um ônibus. Isso realmente me deixa muito irritado, estressado, mas eu tô até acostumando com esse estresse, porque a gente sabe que o estresse faz parte. Mas voltando. Já. Se permita. E aí o sininho que você aperta para poder receber do celular. Tá, tudo bem. Você, que sininho que você está falando? Eu tô falando o sininho de receber os sinais, as notificações. É em cima, cara. Então, mais uma vez, obrigado. Dá um likezinho se você gostou. Vai lá no sininho. E a gente toda semana vai estar colocando assim preciosidade. Tô meio gago hoje, gente. Será que é o estresse? Até breve.